E aí, qual o poder que a União Europeia tem de ditar em quais áreas nós podemos ou não produzir as nossas áreas agricultáveis? Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Conversa Agro. Já desde o início te convido para nos acompanhar nas principais plataformas de streaming no YouTube e hoje vamos estar só eu e o Eduardo aqui. Desde já mando melhoras para o Luiz. Tá bom. Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as condições, que os países têm de interferir ou não sobre a legislação ambiental mutuamente, né, Roberta? Qual que é o alcance e o que eles podem fazer a partir disso? Né? Eu acho que antes da gente chegar a falar internacional, eu queria que o nosso podcast hoje ele tivesse uma visão muito mais de como que nós brasileiros nós nos relacionamos com a nossa área agricultável, porque parece que tornou muito mais fácil a gente se odiar pela ignorância do que a gente cultivar o que é certo e impedir que o que é errado continue sendo realizado, sabe? Eu sinto assim que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o poder do agronegócio, o poder da agricultura e também poder falar sobre as limitações dele. E isso reverbera internacionalmente, é claro. A gente tem que pensar que no final das contas, na ponta da caneta, o agro é um comércio. E a gente vende para o mundo inteiro, né? Uhum. Então eu queria, assim, a gente não vai aqui trazer conceitos específicos de desmatamento e nem nada disso. A gente pode até pensar em, às vezes, fazer um podcast específico sobre licença, sobre abertura de área, mas eu queria começar pelo patamar, que existe uma diferença entre desmatamento ilegal e abertura de área. Não é a mesma coisa. A gente não pode colocar isso no mesmo pilar. Nem toda derrubada de árvore é ilegal ou é crime, né? Não. É isso que a gente precisa deixar claro. Exatamente. Da mesma maneira que a prefeitura pode abater algumas árvores para evitar que cupins a consomam e ela cause um dano maior para a sociedade, no meio rural, da mesma maneira. Com a diferença, né, de que no meio rural busca-se também um aumento de produtividade, né, um aumento de receita, um aumento de produção de alimentos naquele local. Agora, acho que a grande dúvida que eu imagino que as pessoas tenham é como que isso acontece, por que acontece, né? Isso é desregrado, não existe nada que olhe, o produtor pode tirar da cabeça dele que ele vai derrubar uma área de reserva? Como é que funciona, Roberto? Na verdade, o que acontece? A gente tem hoje no Brasil as áreas que são protegidas, né? E quando eu vou especificar aqui as áreas agricultáveis, tá? De produções de propriedades privadas, né? Nós temos dentro de uma propriedade privada, no mínimo, área de reserva legal e as áreas de preservação permanente, que hoje podem estar consolidadas junto às áreas de reserva, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte, uma reserva legal consolidada, ela não pode ser mais mexida. A gente tem um marco aí que é de julho de 2008 e essa área não pode ser mexida. Ela não pode ser mexida. E pronto. Passou disso, você mexeu na área de reserva, você está cometendo crime, você está cometendo irregularidades, você está cometendo infração administrativa e sim, você está desmatando uma área irregular. Sobre esse desmatamento vai gerar toda a punibilidade e uma obrigação de reversão. Você vai ter que regenerar aquele bem. Restaurar aquele bioma. Só que, para além disso, nós temos outras áreas que ainda são áreas fechadas, mas são áreas agricultáveis. Elas não são áreas que estão com um impedimento legal de ser produzida, só que elas precedem de um licenciamento, elas precedem que o Estado fale assim, ok, você pode abrir essa área para produzir. E quando a gente coloca o desmatamento no mesmo bolo que a impossibilidade de abertura de área, a gente está, no fim das contas, falando que a nossa legislação não vale de nada. Sim. E aí a gente está falando o quê? Qual que é o assunto que a gente está falando? Para aqueles que visam uma discussão aí, é ambientalista, é ruralista, mas e aí? A nossa legislação vale? Ou a nossa legislação não vale nada e não pode mais fazer nada? Deixa eu só perguntar uma coisa, Alberto. Eu posso falar que o licenciamento é uma autorização que o Estado dá para você trabalhar? Sim, é uma autorização de forma genérica. Hoje, a questão ambiental, quando a gente fala autorização, ela é em sentido amplo. Porque a autorização pode ser simplesmente uma mera autorização até auto-solicitada pelo produtor, que é no caso de limpeza de área. Limpeza de área é uma autorização que você tem que pedir. Só que é uma autorização que o próprio produtor vai ali, cadastra no órgão, né, no site, então é uma autorização. Então, em sentido amplo, sim, a licença é uma autorização.
Sim. Só que ela passa por um procedimento, né? Passa por um procedimento de estudo de impacto ambiental, de localização da área, enfim, tem Entendi. um processo. E a acusação que faz, né, que o Brasil está desmatando áreas, né, que são legalmente protegidas, é 100% verdade? Há desmatamento, a gente sabe que há desmatamento irregular no Brasil, a gente não está aqui para negar o óbvio, né? Mas muitas vezes nos parece também que existe, né, abertura de área que é confundida com desmatamento. A gente já falou aqui em alguns podcasts, eu acho que eu já repeti essa frase pelo menos uns 2 ou 3 podcasts, e eu repito agora de novo. O mesmo satélite, a mesma empresa que traz a informação de que estamos com desmatamento ilegal em número recorde, é a mesma empresa, é o mesmo satélite que fala que o agronegócio legalizado no Brasil é um dos que mais preserva no mundo. Isso é um fato. Sabe? E o que eu gostaria de propor com esse episódio de hoje é isso. A gente não precisa de negar fato para aceitar o óbvio. Claro, isso é uma frase até redundante. A gente falar que existe desmatamento ilegal, é claro que existe. E essas pessoas, elas têm que ser punidas. Se existiu culpa ou dolo, vamos organizar. Se é de uma forma reiterada, se é de uma forma dolosa, se é de uma forma prejudicial, tira essa pessoa da operação. Se foi uma falha categórica ali, se aconteceu um erro de cálculo de área, penaliza naquele momento, regenera e deixa a pessoa continuar na atividade. Isso tem que ser analisado caso em concreto. Mas abertura de área legalizada dentro dos padrões do Código Florestal, isso não é desmatamento. O Código Florestal, quando ele foi aprovado tendo por base 2 bancadas. Existia a bancada ruralista, existia a bancada ambientalista. Existia um meio termo para chegar nos números que eram necessários para fins de reserva legal. E é bom a gente destacar que em política, né, a gente não busca muitas vezes a melhor saída, né? A gente busca a saída possível. Sim. O Código Florestal foi a saída possível para ruralistas e ambientalistas. Se você fizer uma pesquisa com ambos os grupos, você vai ver que ambos os grupos estão insatisfeitos com essa legislação. Sim. Mas ela foi a legislação possível, né? Ela foi o acordo possível entre as partes. E antes disso, é bom a gente lembrar de por que esse acordo tem que existir, né? A gente está num país soberano, a gente tem regras próprias, a gente tem uma Constituição, a gente tem uma estrutura de formatar leis instituída no nosso país. Então, decorre da própria soberania nacional o direito de autodeterminar e a autodeterminação dos povos deles se autodeterminarem. Então, se um povo determina que algumas algumas matas podem ser abertas em benefício de um desenvolvimento econômico, aquilo é uma decisão política. Você pode concordar ou não, pessoalmente, mas o fato a regra está instituída e estando num Estado democrático de direito, a gente precisa lembrar isso, a gente precisa seguir as regras. E é uma regra que também não é só política, ela é uma regra comercial e de desenvolvimento de país. Se a gente pega o Brasil sem o agro, não é um país desenvolvido. A gente tem que colocar na conta do agro o desenvolvimento do nosso país nos últimos 20, 30, 40 anos. Passa pelo agro, passa pela alimentação que a gente fomenta, a quantidade de empregos que a gente... A inflação baixa que o Brasil segurou nos últimos 40 anos. Então, né? a gente tem uma população mundial crescendo e, é claro, a gente é um dos principais produtores dos principais grãos. Só para destacar, a inflação baixa dos alimentos nos últimos 40 Sim. anos. Porque a gente passou aí pelo Sarney e algumas outras coisas. Sim. Então, assim, quando a gente fala de abertura de área, eu acho que a discussão ela devia passar muito mais por não colocar ela junto com o desmatamento, porque realmente são coisas distintas, mas de falar assim, olha, beleza, é legal você pedir essa abertura de área, mas ela é necessária para a sua fazenda, não para o Brasil. Para a sua fazenda ela é necessária? A sua área já aberta, ela já atingiu o potencial máximo de produtividade com a sua possibilidade de renda que ela já poderia? Dá para a gente buscar um incentivo nesse sentido, de melhorar a produtividade? Se a resposta é, não, com o que eu tenho hoje, eu já alcancei o máximo e eu posso produzir mais... Cara, vai para abertura de área, a lei te dá esse poder. E a gente tem outras coisas. O produtor está começando a ter ferramentas para absorver também crédito de carbono, enfim, ter outras rendas da mata. Mas isso não o obriga a necessariamente querer se rentabilizar daquela maneira. A gente precisa lembrar que é um direito da pessoa escolher a forma como ela vai ter os recursos que ela tem. Um princípio básico do Brasil é da livre iniciativa. A gente esquece que também na nossa Constituição nós temos garantias também
para produzir, para se desenvolver, para procurar melhoria de vida. Então, dentro desse contexto, a gente tem essa questão. E eu acho que agora, uma coisa que a gente podia esclarecer, Roberto, é que eu sinto que hoje um debate que está fundamentalmente importante, assim, que está acontecendo muito a gente sente que alguns países, principalmente da União Europeia, estão fazendo uma pressão para que nenhuma área seja aberta mais no Brasil. Sim. Eu quero até destacar depois alguns dos objetivos que podem estar por trás disso, mas para além disso, eles podem fazer isso? Como que funciona? Por que eles estão trabalhando isso, né? A gente é um país soberano, né? Então, assim, a gente tem as nossas próprias regras, é claro. Só que aí, nesse ponto, Eduardo, eu acho que a nossa comunicação ruim, e aí eu coloco na conta dos ambientalistas, mas eu também coloco na conta do agro, a nossa comunicação ruim atrapalha a nossa relação internacional. Por quê? Quando a gente vende, nós somos uma empresa, certo? Quando a gente vende. E na nossa vida cotidiana, quando a gente vê uma empresa que ela não é correta, a gente evita trabalhar com aquela empresa. Uhum. E quando a gente tenta mentir o fato de que não existe desmatamento, a gente está dando um tiro no nosso próprio pé. A gente está misturando os assuntos a gente mesmo. Exatamente. Então a gente está dando um tiro no nosso próprio pé. E a gente está dando oportunidade de outros países aumentarem aquilo e criarem mentiras, né? Narrativas, né? Criarem narrativas que atrapalham a nossa comercialização. E isso é um fato. Agora, dos países internacionais, eu, Roberta, acho que ter um país que virar e falar assim, olha, eu não quero contratar com empresa ou com um país que fomenta o desmatamento ilegal. Pô, acho que ninguém devia, inclusive, sabe? Acho que não devia realmente, vamos tornar isso um problema. Agora, países da União Europeia, em especial, virem a falar, por exemplo, olha, não queremos comercializar com países que, além de fazer um desmatamento legal, estão fazendo novas aberturas de áreas dentro da legislação nacional, aí isso já é um absurdo. Não, e eles misturam também, né? O slogan é desmatamento zero mesmo. Como se tudo fosse desmatamento, né? Sim. Mas espera aí, você está derrubando árvores e última análise seria um desmatamento? Cara, são coisas diferentes, né? O desmatamento pressupõe uma atividade ilícita. Ali a gente está falando de uma atividade ilícita do produtor. Sim. Abrir uma área que está previamente, né, estipulada para ele como um direito dele de abrir essa área, lembrando que ele pode ou não abrir, para ele poder aumentar a produção de alimentos. E, gente, produção de alimentos também é uma atividade nobre. Sim, a gente se esquece disso. Que se cortar o alimento, o mundo entra um caos. Sim. E a população está crescendo, né? Não está diminuindo. E eu não sei se você viu, Roberto, essa semana, inclusive, saiu uma pesquisa mostrando que aproximadamente apenas 5% da população brasileira não reconhece essa importância da atividade hoje na coisa. Mas o que me chama a atenção é que, especialmente, né, a França, ela teve um índice de desmatamento muito grande no passado. Você vê que os produtores lá podem plantar até a beira do rio, não tem, de fato, uma preservação nem sequer sobre as nascentes. E eles demandam pra gente essa característica de querer que a gente não toque naquilo, inclusive que a nossa própria legislação permite que seja tocado. Eu acho que quando a gente coloca em perspectiva histórica, eu acho muito difícil a gente colocar Brasil e Europa juntos. São muitos séculos de diferença histórica, né? Nós não passamos por guerras, a gente é de um continente que não teve esse tipo de problema. Eu acho difícil fazer essa comparação muito, muito simplificada. Sim, concordo. Mas eu acho o seguinte, que tem muitas vezes interesses escusos de estados, é claro, a gente está falando de outras soberanias, a gente está falando de outros mercados, a gente está falando de outros interesses. Outros competidores que usam de narrativas para misturar os assuntos. E aí, nesse ponto, eu acho que o Brasil faz um trabalho ruim em se expressar melhor de forma internacional. Desmistificar, né? Eu acho. Quando eu falo especificamente dessa questão da França, Roberto, é mais no sentido daquela famosa frase, né? Agricultura aqui, florestas lá. Sim. Então, assim, a gente sabe que esse foi um pensamento conservador lá e provavelmente esse pensamento ainda existe com certa violência até, porque a gente se tornar soberano do ponto de vista de produção de alimentos é tão importante quanto tornar soberano do ponto de vista energético. A gente sabe que, como planejamento de país, a gente precisa ter algumas características, né? E o Brasil alcançou essa soberania alimentar. Isso incomoda. Sim. Não tem como falar que não incomoda. Sim. Porque você está não só perdendo um cliente que antes absorvia os seus alimentos, mas também você está ganhando um concorrente. E eu acho que esse que é o ponto que
eles passam um pouco do limite quando exigem da gente. Não, eu concordo. E eu só acho assim, que a gente devia se blindar mais. Agora, para se blindar mais, a gente tem que se odiar menos, sabe? A gente tem que parar de achar que tudo é terra arrasada e separar o que é a nossa capacidade produtiva daquilo que é uma atividade lesiva, sabe? Então, eu acho que esse episódio ele teve um propósito muito mais de dialogar mesmo com a população, sabe? De dialogar com produtores rurais, de dialogar com aqueles que não conhecem a produção rural e, às vezes, muitas vezes, se enchem de informações que são falsas ou que são equivocadamente e maliciosamente passadas. Manipuladas, entendeu? Então, assim, o agro brasileiro é um agro muito forte e é um agro que preserva. Por quê? A legislação manda. A gente tem uma legislação que manda preservar. Uma legislação forte, né? Exatamente, entendeu? Se falta fiscalização ou não, vamos brigar por isso. Mas a legislação está ali garantindo. Então, o que eu queria deixar com esse episódio era isso mesmo, sabe? A gente tem que se comunicar melhor aqui para que a nossa visão a nível internacional seja mais respeitada e a gente consiga diminuir esses problemas que a União Europeia vem achando que pode mudar aqui, né? Perfeito. Esse episódio era mais curto, porque a gente quis debater uma coisa assim mais simples, né, Roberta? E eu queria agradecer vocês. E eu gostaria que vocês também falassem como vocês sentem essa pressão no Brasil relacionada tanto à produção de alimentos quanto à questão de abertura de árvores. Vocês acham que é um pouco injusto, ou tá certo, tem que ser assim mesmo? A gente tem que aceitar todas as condições do que é proposto pelos estados estrangeiros? É isso aí. Com essa pergunta a gente finaliza, né? Deixando esse pensamento. Muito obrigada. Novamente, os convido a nos acompanharem nas principais plataformas de streaming no YouTube e até a próxima.